vamos lá então, queridos. Vamos começar o novo assunto aqui então, ó. Juros o quê? Juros compostos. A partir de agora, acabou tudo de proporção. Não podemos usar proporção para nada agora. Tudo que nós formos trabalhar está envolvido com função exponencial. Tanto que na lista de vocês aí, algumas questões têm dados de logaritmo, vocês viram lá. Por quê? Porque a pergunta do juro composto é um pouco diferente do juro simples. O juro simples, perguntar quanto é o capital? Tranquilo. Qual o valor da taxa? Tranquilo. Qual o valor do período da aplicação, o prazo? Tranquilo. Qual o valor do juro? Qual o valor do montante? Tudo é muito tranquilo. Mas o juro composto, quando ele pergunta qual é o montante, beleza. Qual é o capital? Sem problema nenhum. Mas se a pergunta for quanto tempo o dinheiro ficou aplicado, começa o estresse. Porque o tempo está no expoente. Ele tem que descer do expoente para ser calculado. Qual é a taxa dessa operação? O estresse aumentou mais ainda. Porque a taxa está dentro da potenciação. Como é que ela sai de dentro da potenciação para ser calculada? É aí que a gente vai usar o recurso da exponencial e muitas vezes o logaritmo. Por isso que ele dá a informação. Considere log disso igual a tanto, log disso igual a tanto, entendeu? Aí o logaritmo entra em ação. Tá bom? Então o juro composto já tem um delicado a mais. Por quê? Porque são matérias que não foram criadas para fazer na mão, como vocês vão fazer lá. São matérias que foram criadas para usar calculadora. É a calculadora. Antigamente, antigamente não, ela está até hoje no mercado, ela nunca foi substituída, deve ter uns 30 anos de mercado já. Aquela 12C, HP 12C. Ela entrou no mercado, gente, mas não entrou, você vê, com toda a evolução que já teve. Ela nunca saiu, tem uns 30 anos que ela está no mercado. Mas também não é uma calculadora que você vai pegando e fazendo calculadorinha aí, não. Tem que fazer um curso. Ela tem um enter lá, os negócios tem que fazer para você trabalhar com ela. Mas ela é uma calculadora que calcula tudo. Calcula, se você levar essa calculadora aí, essa aí, pois é, exatamente, mostra o pessoal aí, olha lá, gente. É uma porcaria, tá vendo? Tamanhozinho dela lá, tudo. Mas ela faz todas as operações financeiras. Se você pudesse levar ela para a prova, ixi, só nem da caneta. Pegava os dados da prova, jogava e já ia saindo o quê? A resposta, exatamente é. Tá vendo? Ela não tem nada de especial. Nada. Mas, se você olhar bem de pertinho, tem muita coisa escrita aqui. E coisa que ele não tem ideia como é que trabalha, entendeu? Tem que fazer curso. Isso aqui faz um curso, tudo, para poder trabalhar. Antigamente, gerente do banco, você ia trabalhar no banco, você ia fazer um curso isso aqui. Como hoje, gerente é meramente uma pessoa... Ele é uma pessoa, assim, que está lá no banco para falar que tem um chefe ali. Mas ele não tem autonomia nenhuma. O gerente vai conversar com você, tudo isso aí, quando você pede alguma coisa para ele vai para o sistema. Ele manda uma mensagem para uma central, com o seu pedido, e ele apenas é um porta-voz. Ó, eles aceitaram. Ó, eles vão fazer o que você está pedindo, mas eles estão querendo isso antes. Ou quer esse documento a mais, ou quer, entendeu? É uma central que decide tudo. Porque dava muito problema. O gerente pegava, tinha amiga, alguma coisa, emprestava dinheiro, alguma coisa, não recebia, ficava o prejuízo no banco, entendeu? Hoje não, a central responsabiliza por tudo. Ela que aprova, desaprova, ela que resolve tudo. E o gerente é apenas a autoridade maior no banco, até por questão dos funcionários, questão dos atender os grandes clientes, aquele negócio tudo, então tem que ter uma pessoa mais habilitada ali. Mas mesmo hoje um gerente, ele não vai mais usar calculadora, essas coisas. Ele vai lá no sistema e lá ele faz os procedimentos todos que ele quer. Se perguntar para ele, vai para o gerente da Caixa e pergunta, queria comprar um apartamento assim, assim, assado, quanto vai dar a prestação? Ele vai te dar a prestação.
Aí você pergunta, como é que calculou isso aí? Como é que calculou isso? Aí você está brincando comigo, ele vai falar. Como é que calculou a prestação? Aí eles lá calcularam. Eu só estou te dando o quê? O valor, e não calcula nada. Só que na prova vão pedir para você calcular a prestação? Vão. Não são contas difíceis na prova. Se você pegar um livro de matemática financeira e for estudar, é fria. O livro foi feito para fazer com calculadora, porque a prova de faculdade pode usar o quê, gente? Calculadora. Mas você na prova não pode. Então as questões aqui, elas são mais diretos cálculos. Você faz uma conta, não tem perigo de dar número o quê? Picado. Não dá centavo. Quando ele põe centavo, é justamente para a conta dar o quê? Redondinha no final, entendeu? Então aqui te facilita na conta. Mas vai te cobrar muita coisa, você vai ver que vai ter um certo trabalho. Queridos, juros compostos. Vamos então pegar essa questão aqui e entender o funcionamento comparativamente com juros simples. Quando eu dei o juros simples, eu falei, juros simples incide sempre sobre o capital inicial. Agora, como é que é o juro composto? Presta atenção, vou aproveitar a 13 para fazer isso. Queridos, um capital... não, aquele já dá origem ao montante, né? Não, então não dá não, deixa aí para depois mesmo. Eu quero começar com o capital e não com o montante. Então presta atenção. Suponhamos que eu tenho um capital de R$1.000. Esse é o meu capital, R$1.000. Esse capital vai ficar 2 meses no banco. Então, vamos ver como é que é o procedimento do juro simples, juro composto, aliás. Qual que é o procedimento? Olha aqui. A taxa, 10% ao mês. E aqui eu estou no primeiro mês. Quanto vai ser o juro do primeiro mês? Ora, como eu estou trabalhando com uma taxa mensal, então vamos lá. 10% de 1.000, quanto é que dá 10% de 1.000, gente? Quanto? R$100. Então você nota, se você olhar no seu caderno, que no juros simples também deu quanto? R$100 também. Então, para um período, juros simples é igual a juro o quê? Composto. Já começa a primeira lei aí. Para um período. Pedro, um período o que é? Pode ser um dia, se a taxa for diária. Pode ser um mês, se a taxa for mensal. Pode ser um bimestre, se a taxa for bimestral. Então, lembre, um período, mas o período tem que concordar com quem? Com a taxa. Não vai falar para mim. É um mês, Pedro, mas a taxa é por dia. Não, aí não, ué. Um mês tem 30 dias e vai ter 30 capitalizações, entendeu? Não. Um período, quando você fala assim, um período, é porque é um concordando com a taxa. Se a taxa é anual, um período é um ano. Se a taxa é semestral, um período é um semestre. Então tem que sempre concordar com a taxa. Então vamos aqui. 10%, o juro deu 100. Então você vai ter o primeiro montante. Primeiro montante é quanto, gente? 1.100. Aí vai para o segundo mês. Aqui o juro composto começou a mostrar as suas garras aqui, ó. Segundo mês. Continua com a taxa de 10% ao mês. O que difere? No juro simples, eu incidia sempre sobre o capital inicial. No juro composto, eu vou incidir sobre o último quê, gente? O último montante. Então, o juro vai ser aplicado sobre o 1.100. Repare que 1.000 era o capital. E 100 agora, o que é o 100 aqui? Juro. Então, vai ser juro sobre juro. Então, à medida que o montante vai aumentando, o juro também vai aumentando. Por quê? Porque além do capital embutido, tem os juros também que vai render juro.
Então, render juros sobre um valor que já tem o quê? Juros nele. Então, 10% de 1.100, quanto é que é 10% de 1.100? 110. Aí, ó, já mostrou a garrinha. No juros simples estava 100. Já está em quanto? 110, e só vai crescendo. Se você continuar a fazer isso aí, daqui a pouco o juro é maior do que o capital. É aquele cara que deixou uma dívida muito grande, chega lá e fala assim, rapaz, eu devia R$1.000, quanto é que você está devendo? Quanto é que eu estou devendo? 8.000. Ah, mas não tem lógica. Eu devia 1.000, já tem 7.000 de juro, o juro é maior do que o principal. Entendeu? Porque o juro sobre juro, ele é assim, pequeno no início, mas à medida que o prazo vai passando, ele começa a se tornar o quê? Agressiva a dívida. Então, vamos lá. Se você continuar, vamos fazer mais um aqui. Eu tenho, então, 1.100 com 110, já estou com quanto, então? 1.210. Se eu fizer mais um mês, 10% ao mês, terceiro mês, quanto eu vou ter de juro? Queridos, mais uma vez, o juro incide sobre o último quê, gente? O último montante. Não vai mais lá para trás, não. Sobre o último montante. 10% de 1.210 dá quanto, gente? Quanto? 121. Só voltar a vírgula uma casa, 10%. 121. Então, eu pergunto a vocês, quanto é que eu vou ter de montante aqui, queridos? Quanto? 1.000? Gente, 1.210 mais 121? 1.331. Ó, tá engordando. Quando foi no juros simples, estava dando 1.300. Eu já estou com quanto a mais aqui? R$31, por causa do juros sobre juros. E aí vai só ampliando. E aí o juro composto vai distanciando do juro o quê? Simples. Então você notou, quando alguém fala, o juros simples, como é que é os juros? É constante. É sempre o mesmo valor. No juro composto, ele é crescente, só vai aumentando. Está vendo? Como é que é o crescimento aqui? O crescimento é exponencial. Como é que é o crescimento do juros simples? Linear. Linear significa função de primeiro o quê? Grau, proporção. Então, juros simples, o crescimento linear. E o crescimento do juro composto, gente? Exponencial. Então, só para ver a diferença. O juro incide sobre o último montante. O próximo vai ser o juro sobre esse valor aqui. Tá certo? Então, quanto mais o montante, maior será também o quê? Os juros. Tá vendo? Bom, já no juro simples, não. O juro é sempre o mesmo quê? O mesmo valor. Queridos, vamos lá. Elementos. Vamos começar a entender agora aqui. Elemento. Tem algumas alterações a partir de agora. Bom, primeiro, temos o capital? Temos. Esse é o dinheiro. O dinheiro vai ter em todas as circunstâncias. O capital. Capital é o dinheiro e é simbolizado, continua sendo pela letra qual, gente? Pela letra C. Continua sendo simbolizado assim. Agora, 2. Cuidado agora aqui, taxa. Aqui já há uma preocupação. Não é qualquer taxa que você pode usar no juro composto. Eu não vou explicar por enquanto essa taxa que vai ser mais na frente um pouquinho. Mas a taxa usada no juro composto chama-se taxa efetiva. Porque existem dois tipos de taxa, uma nominal, uma taxa nominal, e uma taxa o quê? Efetiva. Só para adiantar um pouquinho, a taxa nominal está ligada ao juros simples.
E a taxa efetiva está ligada ao juro o quê? Composto. Aí você fala para mim assim, Pedro, dá mais uma diquinha para a gente entender essa diferença aí. Presta atenção. Se você chegar lá, numa dessas supermercados que trabalha com cartão, chega lá e fala assim, estou com uma dúvida na minha fatura. Eles vão perguntar, qual que é a sua dúvida? Não, minha dúvida não é valor, não. É a taxa que está vindo escrita aqui, que eu não estou entendendo direito. Ou então você vai no banco, toda vez que você usa cheque especial. Lá no rodapé está escrito que é obrigado por lei escrever isso. Quanto que o banco está cobrando por dia de juros e quanto é que ele está cobrando por mês. Ou então, quanto ele cobra por mês, quanto é que isso dá por ano. Entendeu? Então, presta atenção. Quando você olha a fatura, está lá escrito. Essa fatura está sujeita a uma taxa de 15% ao mês. É a taxa de somente quem paga, não paga a fatura toda, né? Então vai pagar uma parte, o que ficar devendo vai ter essa incidência de 15% ao mês. Em seguida, vem escrito assim, o que equivale a uma taxa de 520% ao ano. Aí você chega para a coisa lá e fala assim, gozado, não entendi. Vocês falaram 15% ao mês. Quando eu multipliquei isso aqui por 12, porque o ano tem 12 meses. Eu encontrei aqui, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2, 1, 2, 1, 3, 15, encontrei 180% ao ano. Está escrito aqui 520%, não estou entendendo. Sim, aquilo que você encontrou 180% ao ano é uma taxa no juro simples, que é uma taxa chamada no juro composto de taxa falsa. É uma taxa nominal. A palavra nominal significa falso. É uma taxa falsa. A taxa verdadeira que o cartão está cobrando é 520, porque o cartão não trabalha com juros simples, ele trabalha com juro o quê? Composto. Então ele pega a taxa de 15% e faz capitalizar. Coloca juros sobre o quê? Juros. Isso dá mais de 500% ao ano. Entendeu? Então, para ver a diferença. Então, há uma ilusão de achar, eu pago 15 ao mês, estou pagando 180 ao ano. Mesmo que fosse verdade, já era uma fortuna. Pagar uma taxa de 180% ao ano. Sendo que a poupança dá o que ao ano? 6, 7% ao ano. E você vai para a Selic, está 13,75. Quanto mais pagar 180. Já é um absurdo, né? Mas não é essa a taxa que o cartão está cobrando. Porque o cartão trabalha com juro o quê? Composto. E juro composto não é taxa do juro simples. É taxa do juro composto, que é uma taxa acumulada. É uma taxa chamada taxa capitalizada. E essa taxa nós damos o nome de taxa efetiva. Então, o dia que você pegar quem tem cheque especial, pega lá no rodapé do seu extrato que vem escrito, está sendo cobrado uma taxa de 8% ao mês. O que equivale, não é 8 vezes 12 não, ao ano. É um valor muito maior, porque também é uma taxa efetiva. Cartão, aliás, cheque especial é tudo juro o quê, gente? Composto. Então, o que acontece? A taxa aqui, em primeiro lugar, ela continua sendo em porcentagem, continua chamando I. Porém, obrigatoriamente, é uma taxa o que, gente? Efetiva. Pedro, mas quando eu pego uma questão de prova, ele vai escrever? Não. Ele considera que a taxa que ele colocou lá já é efetiva. Quando não for, você vai ver questão aí. Ele vai escrever. Está sendo usada uma taxa nominal. Então estão usando uma taxa falsa. Você vai ter que transformar a falsa em uma taxa efetiva. Aí vamos aprender como é que transforma, tá bom? Então tem que ser uma taxa efetiva. Queridos, a taxa não muda nada. Só não pode fazer o que você estava acostumado a fazer.
Uma taxa de 1% ao mês. Quanto é que dá no ano? Ah, multiplica por 12. Não, isso não existe aqui não. Todo aquele cálculo de transformar a taxa em unidade de taxa, todo aquele cálculo agora é completamente diferente. Aliás, você não vai nem fazer isso. A taxa na prova, ela é sagrada. Não altere a taxa. Você altera o período, mas não altera quem? A taxa. Então procure não mexer na taxa. Aqui, olha o que vocês fizeram aqui. Mudaram a taxa. No juro composto não mexe nela não. Não adianta você chegar no banco e falar, quanto é que você está cobrando aí? Olha, está 8% de cheque especial ao mês. Não, eu queria o bimestre. Faz a conta aí para o meu bimestre. O banco fala, não temos. Aqui tudo é por mês. Não, mas eu queria que tivesse o bimestre. Não existe, aqui é por mês. Não se altera uma taxa, tá bom? Então você vai manter a taxa, ó. Deve, por essa observação, deve ser mantida a sua unidade nas questões tá bom? Então você não vai alterar a sua taxa. Vamos aqui, mais um pouquinho. Se não tem taxa, tem o período. Agora cuidado, que aqui já vai ter alteração, ó. Período. Período. O período é a quantidade de capitalizações que o dinheiro vai sofrer. Então você vai contar assim. Uma taxa de 5% ao mês. Vai ficar no banco 6 meses. Então ele vai sofrer 6 capitalizações. Igual aqui, ó. Sofreu em 3 meses, sofreu uma capitalização, 2 e o que, gente? 3. Então o período é, na verdade, a quantidade de capitalizações. Agora, o período muda. No juros simples, como é que é o período? Qual a letra? Qual a letra, gente? T. Agora é letra N. Claro, podia quiser deixar T, podia. Mas é porque na prova ele costuma usar qual? O N. Tá bom? Então o N é mais comum. Então o período a partir de agora vai chamar qual letra, gente? N. Tá? Então, se o período e a taxa não tiver na mesma unidade, não mexa com a taxa. Mexa com quem? Com o período. Mude o período, mas não mude quem? A taxa. Porque para mudar a taxa dá trabalho. Tem que fazer uma fórmula de equivalência, é outra coisa. Tá bom? Bom, então você tem o capital, você tem a taxa e tem o período. Beleza. Agora vamos prestar atenção aqui. Nós, quando fizemos com juros simples, qual foi a primeira fórmula que eu dei lá no juros simples? Qual foi a primeira fórmula? Juro igual o quê? Juro composto não quer saber de juro, não. Juro composto calcula-se o montante. Ah, Pedro, mas eu queria calcular o juro. Tudo bem, calcula o montante, tira o principal, o que sobrar é o juro. Então, juro composto não tem fórmula, mas não vamos colocar, não interessa colocar. Fórmula para calcular juro. Não, você calcula o montante. Então, aqui, não é o juro que eu vou querer. Eu vou querer o montante composto. O montante o quê? Composto. Que eu vou chamar de M. Como é que eu calculo esse montante composto? Vamos para, eu dou intervalo para vocês. Vamos colocar aqui. Queridos, agora sim,
Fórmula que você vai utilizar, curso todo. O montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao período. Está aí a fórmula que você vai usar para calcular quase tudo no seu juro composto. Agora vamos prestar atenção nos detalhes aqui. Quando eu falo para você assim, presta atenção. Quanto que é 2 vezes 45? Quanto? 90. Você viu que a conta é rápida. Agora quer saber quanto que é 2 elevado a 95? 2 elevado a 45, aliás. Já complicou. Então, fórmula exponencial é ter o limite. Tem coisas que você não consegue resolver. Então, esse N, ele não está liberado, não. O N até 4, a banca fala, resolva, se vire. Passou de 4, tem tabela financeira. Ela vai te dar um dado. Considere isso. Pega a lista de hoje. Pega a lista de hoje aí. Pega a lista de hoje. Só para a gente pegar e mostrar ao vivo isso aí. Olha para você ver. Pega a questão de número 5. Olha a questão de número 5. O que ele deu ali? Dados. Elevado a quinta, elevado a quarta. Está vendo aqui? Para você não ter que fazer conta. Porque ficar elevando o número decimal não é moleza. Dá trabalho. Está vendo? Então você vê. Olha aí, questão 6. Deu uma raiz. Está vendo? E muitos delas. Aqui, ó, questão 11. Deu outra raiz. E lá na frente, questão 13. Já deu log. Questão 17, deu exponencial, de novo, deu potência. Então, você está vendo? Quando o expoente cresce, você não tem a obrigação de resolver na prova. Aí ele te dá o dado. Ele podia te dar uma tabela financeira, mas a tabela é muito grande, tem que ir lá no final da prova, consultar a tabela. Então, ele prefere te dar o quê? O dado. Você utiliza aquele dado. Ou ele te dá vários dados para você escolher qual que você vai usar. Para não te dar um só e saber que tem que usar aquele, ele te dá vários para você saber qual que você vai utilizar. Então, essa fórmula aqui, vamos ter uma atenção. N até 4, você resolve. Se ele não der o dado, é porque mandou você resolver. Você vai resolver. Tá bom? Por exemplo, deu um número aqui dentro, elevado até a 4, ele fala, é obrigação sua resolver. Se ele quiser te aliviar, ele vai te dar o dado, mas normalmente ele manda você resolver. Agora, o N maior que 4, será fornecido o dado. Será fornecido um dado. Aí ele vai te dar esse valor, tá bom? Se o N passar de 4, porque aí fica muito difícil você pegando e fazendo a conta sozinho. Outra coisa, o I lá dentro. Aquele I também agora mudou. Não é mais aquele I que você põe aqui, agora você chama aqui, ó. Bota o I em porcentagem e divide aqui por 100. Lá o I já tem que entrar dividido por 100. Então, essa taxa aqui, I, ela vai ser dividida por 100 antes de entrar aqui. Então, vamos colocar aqui o I. Olha o I. O que vai acontecer com o I? O I vai vir em porcentagem. Aí, o que você faz com o I? Você vai pegar esse I em porcentagem e vai fazer o que com ele, gente? Dividir por 100. Aqui é chamado taxa percentual.
Percentual ou percentual, como quiser falar. E aqui, quando você divide por 100, sai a porcentagem, não tem mais porcentagem. É chamado de taxa unitária. Vou dar um exemplo, para você entender. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha uma questão que fala assim, vai ser aplicado a uma taxa de 4% ao mês. Eu não posso colocar 4 aqui, em hipótese nenhuma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa taxa aqui, ó, e vou escrever assim, e será 4% dividido por quanto, gente? Por quanto? Por 100. Aí a porcentagem some, vai ficar quanto? 0,0 o quê? Ao quê? Ao mês. Então, olha bem, o exercício veio com esse dado. Mas aqui na fórmula, eu coloco esse aqui, ó. É esse aqui que entra na fórmula. Esse valor que entra na fórmula sua. Então, presta atenção. A partir de agora, aprenda uma regra. Nenhuma questão de matemática financeira pode entrar porcentagem. Todas as formas daqui para frente, matemática financeira de juro composto, não pode entrar porcentagem. Tem que entrar sempre a forma unitária. Tá bom? Então está proibido. Em qualquer assunto que vai vir agora para frente, nunca escreva na fórmula um valor em porcentagem. Tem que ser sempre o valor, o que agora, gente? Unitário. Tá bom? Bom, queridos, vamos retomar aqui então. Bom, então vocês viram, revisando aqui. 1 mais o I tem que ser sempre na forma unitária, obrigatoriamente na forma unitária. E se a taxa e o período não estiver na mesma unidade, modifique o período, mas não mexa em quem? Na taxa, tá bom? Então, ó, não estando na mesma unidade, você modifica o período, mas não mexe em quem? Na taxa. Vamos dar um exemplo? Vou dar um exemplo aqui. Aproveitando o que nós já fizemos. Antes só do exemplo, vamos finalizar só aqui, ó, que eu coloquei período, um montante composto está ali. Caso tenha a palavra juros compostos para você calcular, você simplesmente faria isso aqui, ó. Os juros compostos é o montante composto menos o capital. Tá bom? Então, o que é os juros compostos? É o montante que você tem menos o que você tinha. Então, a diferença entre os dois vai dar o valor dos juros. Tá certo? Então, nós não vamos criar uma forma especial para isso, não. Bom, vamos dar um exemplo? Vou dar um exemplo. Fizemos aqui um capital de R$1.000 aplicado por 3 meses a uma taxa de 10% ao mês. Deu um montante de 1.331. Nós fizemos passo a passo aqui. Como essa conta é feita pela fórmula? Então vem cá para você ver, olha aqui. Então eu vou ter um capital de R$1.000 aplicado a uma taxa de 10% o quê? Ao mês.
durante um período de 3 meses. Qual vai ser o montante composto dessa operação? Vamos lá, gente. Primeira coisa que tem que fazer, está concordando? Tá, então já está habilitado a resolver. Mas antes, essa taxa aqui, que ela é percentual, ela tem que virar uma taxa o quê? Unitária. Divide por 100. E ao fazer isso, o que eu vou encontrar aqui? Corta, corta. 1 dividido por 10, que dá 0, o quê? 1. Daí a taxa você vai usar. Agora vamos aplicar a fórmula aqui. Montante é capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao período. Montante é capital R$1.000, 1 mais a taxa que é 0,1, elevado a 3 meses. Gente, nunca façam isso, hein? Você não pode multiplicar de fora dentro enquanto tiver quem? O expoente. Não vai sair multiplicando aqui não, que não pode fazer isso. Então vai ficar, montante é R$1.000 que multiplica. Quanto que é 1 mais 0,1? 1,1 elevado ao cubo. Como o cubo é até 4, você vai ter que resolver. Então, elevado à terceira, numa prova ele considera que você tem que fazer essa conta. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Vamos fazer essa conta. 1,1 ao cubo, você faz assim, ó. 1,1 vezes 1,1. Primeiro faço o ao quadrado. Primeiro o ao quadrado. 1 vezes 1, 1. O que é que deu? 1, 2, 1. 2, 1,21. Mas como é o cubo, tem que multiplicar por E por 1,1 novamente. Então, multiplicou uma vez, 2, 3 vezes, tá vendo? Tem que ser assim. Vamos lá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1, 3, 3, 1. Vírgula. 1, 2, 3 casas depois. Então, 1, 2, 3. Quanto é que deu? Quanto é que deu a conta, gente, do montante? Montante é igual a R$1.000, que multiplica quanto? 1,331. Se você fizer a conta, o montante será multiplicar o número por 1.000, é a vírgula andar 3 casas. Então, ela vai andar 1, 2, 3. Vai ficar no final do número. Então, vai ser R$1.331. A vírgula aqui, precisa escrever? Não, quando está no final do número, não precisa escrever. Pronto, está aí o seu montante. O que nós já tínhamos calculado aqui, ó, fazendo pedaço por pedaço. Tá bom? Só que a fórmula resolve tudo de uma vez só. Tá aí o resultado. Agora, queridos, vamos analisar outra coisa aqui. Como eu disse para vocês, calcular o capital é fácil. Ele vai dar o montante, vai dar a taxa, vai dar o tempo, faz essa conta e passa dividindo para cá, você acha o capital. Mas calcular
O N está no expoente. N no expoente só desce com logaritmo. Entendeu? Ou então as bases iguais. Mas as bases não serão iguais. Então só vai descer com logaritmo. E calcular o I está dentro de uma potência. Para ele sair daqui de dentro, tem que tirar o N. Para tirar o N, tem que usar o quê? Logaritmo. Então, para calcular o I e o N, você vai depender de quê? Cálculo com logaritmo. Tá bom? Normalmente, as questões de prova, é muito raro não precisar. De não usar o log, né? Muito rara a questão que você consegue matar sem utilizar o quê? O logaritmo. Aí normalmente acontece isso quando ele te dá algum dado, ou então quando a potência de um lado do outro está para igual à base, entendeu? Alguma coisa assim. Bom, vocês vão ver aí que em muitos casos aí isso vai ocorrer. Queridos, vamos pegar e começar a resolver algumas questãozinhas já? Mas antes, eu quero mostrar só uma coisa para vocês aqui. Quando você compara o juro simples com o juro composto, cuidado. Há um falso pensamento que o juro composto sempre ganha, está sempre ganhando o tempo todo. Não.